Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão com saudades de um tutorial por aí? Hoje eu trouxe para vocês essa maquiagem com esses tons de lavanda, que é um lilás bem neutrozinho que eu amo. Então, vamos lá para esse tutorial. Eu começo fazendo a aplicação de um tônico, esse é o da Daisy Peroso. Ele vai ajudar a tirar, a remover toda a sujeira da pele, ali dos poros, e deixar essa pele bem limpinha para receber toda a maquiagem. E logo em seguida eu venho com o Glow Cream da Alice Gontijo e eu venho aplicando por toda essa pele pra gente ter um efeito mais luminoso de dentro pra fora. Então, para ajudar a deixar ainda mais iluminado e também vir com a blindagem, blindando essa pele, eu venho com esse produto da Daisy Peroso, que vai ajudar a fazer uma camada filme nessa maquiagem, ajudando a fixar ainda mais os próximos produtos que vão vir. Hoje eu vou usar a base número 50 da Payot, que é essa base retinol. Ela é super baratinha e ela é maravilhosa, deixa um viço bem bonito na pele. E também ela é um tratamento, né, com ácido retinol, então ajuda a rejuvenescer quando você usa ela todos os dias. E eu venho aplicando com a esponjinha, eu tô usando aqui a esponjinha da Oceane mesmo, e eu venho dando batidinhas por todo o rosto. Então, agora que a gente já uniformizou todo o rosto, eu venho com um corretivo da Kryolan para poder camuflar somente as regiões que eu quero que estão mais pigmentadas. No caso dela, foi um pouco na região das olheiras. Eu sempre faço isso antes de vir com o corretivo de iluminar. Hoje, para iluminar, eu vou estar usando o corretivo da Too Faced na cor Light Beige, que ele é muito bom para morenas que tem o subtom mais pro oliva. E para trazer ainda mais pontos de iluminação, eu vim com esse corretivo, que é o mais clarinho, da Letícia de Paula, que é da LP Beauty. Então, eu vim fazendo os pontos de iluminação desse rosto. Os pontos de iluminação é sempre onde você quer trazer mais projeção. Então, se você quiser trazer como se fosse um preenchimento para essa olheira, você vai vir iluminando essa região. Se você quiser fazer um preenchimento no seu queixo, você vai vir iluminando mais essa região. E de contorno eu tô usando o tom Ebony da Maquier. Eu gosto muito porque ele tem a durabilidade muito boa, ele fica por bastantes horas na pele. E eu venho fazendo o contorno desse rosto, onde a gente quer trazer mais sombra. Vou usar um blush cremoso, que é o She's Giving, do Patrick Tá. Vocês sabem que eu adoro esse tonzinho de blush. E ele está super em alta quando a gente quer essa pele com efeito mais de boneca. Então, eu venho selando essa pele. Eu misturei o pó Golden com o Light Diamond da BM Beauty, que é um pó bem fininho, o meu pó nacional favorito, e eu venho selando toda essa pele. E logo em seguida eu já venho varrendo com o pó Medium Golden da MAC, na linha Mineralize. E agora, na região das olheiras, eu venho com um pó ainda mais clarinho para eu não perder esse iluminado abaixo dos olhos. E venho também com esse iluminador da NARS, varrendo ali abaixo dos olhos. Então, você pode pegar aquele seu iluminador que não brilha muito e vem varrendo um pouquinho junto com o seu pó ali abaixo dos olhos, porque ele vai trazer um efeito mais iluminado e vai ajudar a preencher ainda mais a região das olheiras. E depois de selar bem essa pele, a gente vai vir com todos os produtos em pó. Então, eu venho com um contorno em pó. Hoje eu tô usando esse bronzer, que é o 01 da Kiko Milano. E venho também selando o blush em pó. Assim, essa pele vai ter muito mais durabilidade.
Agora eu venho com o iluminador da Colourpop, que eu sou apaixonada, que ele dá um efeito muito bonito. E esse é o Float Pump da Colourpop. Ele é uma mistura ali de uma pasta com pó e fica muito bom depois que você aplica com a pele já selada. Quando eu faço a técnica de smokings, eu venho com bem pouquinho corretivo na pálpebra, só mesmo para dar aquela neutralizada ali nessa região, porque eu já vou vir utilizando um corretivo do tom do meu smoking. No caso hoje, eu vou fazer uma misturinha aqui de azul, vermelho e um pouquinho de branco, para eu conseguir chegar no tom exato do meu lavanda. Então, eu misturo ali também com o corretivo lilás mais clarinho. Essa é a paletinha de corretivos coloridos da Maquiê, que vão ajudar a trazer ainda mais resistência também nessa pálpebra. E eu venho com essa misturinha aplicando com um pincelzinho de esfumar. O pincel que eu tô utilizando é o Gama 03 da Levangie. E eu já venho esfumando esse corretivo por toda a minha pálpebra. Antes de selar, eu venho dando umas batidinhas com a bundinha da esponja, só para tirar todo o excesso desse corretivo, e eu venho fazendo a minha misturinha ali de sombras para eu conseguir chegar no tom exato que eu quero. Eu misturei uma sombra lilás com uma sombra um pouquinho mais neutra ali, um begezinho. Essa é uma técnica bem rapidinha que você pode fazer com a cor que você quiser. Se você quiser fazer ela puxada para um verdezinho mais neutro, se você quiser usar o próprio Harmony como a sombra dessa maquiagem, ou puxar para um marrom, é uma técnica que fica bem elegante. E agora eu já venho com o Harmony esfumando também, que eu sempre gosto de esfumar um pouquinho ali para fora dos olhos, para trazer esse efeito mais alongado. E ele ajuda também para deixar o meu esfumado ainda mais lisinho. Na linha d'água, eu venho com esse lápis meio roxinho da Ruby Kisses, para deixar essa parte mais marcadinha, somente no cantinho mesmo. E eu aplico ele também no cantinho dos olhos. E com um pincel bem fininho de precisão, esse que eu tô utilizando é de um kitzinho da Shein, eu venho fazendo os meus acabamentos, esfumando e puxando aquele cantinho mais fininho. Sempre nessa parte eu olho de longe, olho de frente, para ver se ele tá na direção que eu quero, que vai favorecer o formato de olho dela. E eu venho selando esse lápis com o marronzinho mesmo da paleta do Mario. Normalmente eu sempre selo um lápis de olho que eu uso, nunca eu deixo ele ali sem selar, senão pode correr o risco depois de borrar. E eu já aproveito o mesmo lápis para poder fazer esse delineadozinho esfumado. E eu venho esfumando com a mesma sombrazinha marrom. Nesse momento, sempre pede para sua cliente, para sua modelo, ir abrindo os olhos para você conseguir ver exatamente para onde você está puxando esse delineado esfumado. Assim fica muito mais fácil de visualizar como está ficando esse olhar. Mesmo quando eu faço um delineadozinho esfumado marrom, mesmo assim eu gosto de vir com um delineador preto bem fininho, só na raiz dos cílios mesmo, para quando eu aplicar os cílios, ele estar aparentando ficar mais natural. E para dar um acabamentozinho ali na frente, eu venho aplicando o branquinho da Dior, só para trazer um iluminado ali na frente dos olhos. Então, nesse final, eu venho aplicando cílios, vou fazendo todo tipo de acabamento que eu preciso fazer. Se precisar, eu volto com um pouquinho de delineador. E enquanto o cílio está secando ali, eu já venho fazendo a sobrancelha. Primeiramente, eu venho tirando todo o excesso de produto da sobrancelha, todo o excesso de base. Eu venho com um cotonete e um tônico. E depois eu já venho borrifando bruma no meu sabonete de glicerina.
e venho colocando essa sobrancelha pra cima. Gente, sabonete é o melhor produto pra gente estar fazendo essa sobrancelha assim, arrepiada, né? Com esse efeito de brow lamination. E eu venho penteando pra cima e depois só nas regiões que eu quero dar uma preenchida, eu venho com uma sombrinha com um tom mais frio mesmo da paleta do Mario. Uma dica para você aplicar o rímel na parte de baixo dos olhos também é você vir com um pincelzinho, porque se você usa o próprio pincel da máscara de cílios, pode ser muito grande ali para aquela região e pode acabar borrando. Então, você só aplica com o pincel e você vai de um lado para o outro até os cílios ficar bem separadinho. Dá super certo. E para trazer esse efeito de ombro e lips, eu venho com o lápis Burgundy da Ruby Kisses, que é o lápis que eu mais uso mesmo na região ali da boca. Venho esfumando com o mesmo contorno que eu usei no rosto dela, que é o Ebony da Maquier. Eu sempre gosto de dar uma esfumada com ele. E por dentro eu venho com o batom 01 da Kiko, que é esse Double, que tem o passo 1, que é o batom mate, e tem o passo 2, que é um efeito de gloss. Só que esse passo 2, com o passar das horas, ele vai secando e você vai tendo que retocar ele. Porém, eu prefiro usar ele do que usar um gloss mesmo, porque o gloss, ele acaba tirando ali todo o batom com o passar das horas e arrasta o cabelo e pode grudar, fica grudento. Esse não, ele vai secando, mas ele traz um efeito bem bonito. E ficou assim, gente, essa é a proposta dos olhos que eu resolvi trazer aqui pra vocês no YouTube. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta que eu traga tutoriais de maquiagem pra você, comenta aqui nesse vídeo, me ajuda interagindo lá no Instagram também. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo. Um beijo e até a próxima!